A paz a todos, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que não são os ouvintes da palavra de Deus que são abençoados. Não é aquele que fala da boca para fora, ou que leu a Bíblia, conhece, mas não vive. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que têm fome e sede de justiça e desejam mudar. Irmãos, eu lembro de uma irmã, muito tempo atrás, ela passou por uma situação de humilhação tão grande. Ela foi trocada logo depois do seu casamento. O marido foi embora, acho que menos de um mês depois do casamento, e ela nunca mais viu ele. E ela chegou na igreja, ela falou dessa maneira: o que eu faço para ser abençoada? O que eu tenho que fazer para essa dor sair da minha alma e para a minha vida ser reconstruída? Porque tudo foi destruído. Os meus sonhos foram destruídos, meus sentimentos foram pisados. O que eu faço para ser abençoada? O que eu faço para poder novamente recomeçar? Irmãos, em primeiro lugar, esta mulher foi uma mulher sábia, porque ela veio buscar resposta. Ela não começou a lamentar, ela não se fez vítima, ela não chorou. Chorar, ela chorou, né, irmãos, pelo que ela passou, mas ela não se vitimizou. Ela não ficou parada naquele momento que trouxe destruição, humilhação, que levou os sonhos dela, né, irmãos? Mas ela buscou resposta. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscareis de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento e de toda a vossa alma. E aquela irmã, irmãos, começou a buscar entendimento de Deus, leu o Evangelho de Jesus Cristo. Ela orava, ela ia para a igreja, ela fazia vigília, ela jejuava. Ela queria ser restituída naquilo que ela foi roubada, principalmente no seu amor próprio, né, irmãos, no seu eu. E, irmãos, a Bíblia diz: restituirei os tempos e as estações que foram tiradas. Só Deus pode restituir tudo aquilo que foi tirado, irmãos. E às vezes, irmãos, Deus não vai trazer aquilo que você perdeu, Ele vai trazer algo que é novo e melhor, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Pastor, o que quer dizer isso? Salomão, irmãos, construiu um templo maravilhoso. Foi considerado uma das maiores obras da sua época. Era algo fabuloso, irmãos. Mas passado o tempo, o povo se corrompeu, os sacerdotes se corromperam, e Deus deixou que o templo fosse totalmente destruído, porque colocaram ídolos dentro do templo, começaram a adorar falsos deuses dentro do templo. Deus levou Ezequiel em visão dentro do templo, irmãos. Em uma das câmaras do templo, os sacerdotes estavam adorando falsos deuses. Nas paredes haviam pinturas de lagartos, de sol, de deuses daquela época, irmãos. E eles estavam adorando ao sol, que era o costume daquela época, né? Se encurvavam perante o sol, né? E Deus permitiu que aquele templo fosse destruído, e aquele povo foi levado como cativo pela Babilônia, e o templo foi totalmente destruído, irmãos. E esse povo, ele ficou cativo por muito tempo. Mas como Deus é misericordioso, irmãos, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos restaura. O povo começou a orar, a clamar, e havia uma promessa. E Daniel orando, clamando, buscando de Deus uma resposta, né? Daniel orava e clamava, sabendo qual que seria o tempo onde eles seriam restituídos e voltariam para Jerusalém. E a Bíblia diz, irmãos, presta atenção nisso, que Daniel começou a orar, e o anjo apareceu a Daniel e disse: ó Daniel, homem muito amado, a partir do momento que você começou a orar e começou a clamar, eu fui enviado a te trazer a resposta. Então, irmãos, quando você busca a resposta de Deus, quando você começa a orar, quando você dobra o joelho, quando você entra num propósito de oração, Deus já começa a agir. Deus trabalha com os anjos, irmãos. Os anjos são ministros de Deus, que trabalham a favor daqueles que creem no Evangelho. Nós não oramos a anjos, nós não falamos com anjos, nós não acendemos vela, não. Nós oramos e Deus dá ordem aos anjos para nos ajudar. Você entendeu, irmãos? Nós oramos e Deus sim,
Ele dá ordem aos anjos para que trabalhem ao nosso favor. A nossa oração, ela chega ao coração de Deus, e Deus ordena que os anjos trabalhem ao nosso favor. Amém? Então, irmãos, louvado seja Deus. Quando você começa a orar, as coisas começam a acontecer. Quando você começa a orar, as coisas se movimentam. Quando você começa a orar, ordens são dadas no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que tudo que pedirmos ao Pai, no nome do Senhor Jesus, crendo, nós receberemos. Então a nossa oração, quando ela é feita no nome de Jesus, irmãos, ela já bate lá no trono de Deus. Amém? Porque a Bíblia nos ensina que o único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Eu não preciso orar a santo nenhum. Esse é o santo das causas perdidas, esse é o santo da vida financeira, esse é o santo da parte afetiva. Mentira do inferno, irmãos. Amém? O único Senhor, o único Salvador e o único nome que nós devemos clamar é o nome de Jesus. Não há outro nome acima nos céus, nem abaixo da terra, que nós devemos clamar a não ser o nome de Jesus. Salmo 16 diz: maldição, dor e sofrimento virão sobre aqueles que invocam a outros deuses, amém? E que tomam outros nomes na sua boca, porque são nomes de demônios, irmãos, amém? É engano de homem. Existem duas linhagens: o engano dos homens que criam santos. O Papa falou que tal pessoa agora é santa. O Papa canonizou a irmã Dulce. O Papa canonizou a irmã Teresa de Calcutá. Irmãos, maldito o homem que confia no homem. O único que tem bênção para dar é o Senhor Jesus. Mas Maria, ela é mãe de Jesus, ela fala com Jesus e Jesus faz um milagre. Mas Maria faz milagre. Não faz não, irmãos. Quando Maria precisou de um milagre, por que ela não transformou a água em vinho? Amém? Ela só sabia que Jesus podia fazer um milagre. Amém? E ela disse: filho, o vinho acabou. E Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo? Amém? E Jesus foi lá e multiplicou o vinho. E outras coisas, irmãos, Jesus estava pregando lá para o pessoal e falou: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos, porque Maria, depois que teve Jesus, casou com José, teve filhos e filhas, tá, irmãos? Amém? A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. E Jesus disse: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Ele disse: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. Entendeu? Então para de idolatrar Maria, para de idolatrar santo, entidade, orixás que são demônios, são espíritos malignos, porque Satanás se transfigura em anjo de luz para querer enganar. Ele quer adoração, ele quer enganar. Satanás está de olho na tua alma. Satanás está de olho na tua alma. Toma cuidado, ele quer te enganar, ele quer te emocionar, ele quer te enlaçar. Você entendeu? Amém? O único caminho que vai te dar salvação é Jesus Cristo. Isso que diz o Evangelho. Uma pessoa, meu irmão, fala comigo: como é que você fala essas coisas? Por que você fala que não existe reencarnação? Quem que é você para falar dos grandes espíritos de luz do Espiritismo? Eu falei: eu não sou ninguém, mas o que eu falo é o Evangelho, é a palavra de Jesus. Eu estou apenas falando o que Jesus falou. E o próprio Jesus disse: a palavra que eu vos tenho pregado não é minha, mas é do meu Pai. E só faço as obras que eu faço porque o Espírito do meu Pai está em mim, disse Jesus. Então, irmãos, o Evangelho me dá autoridade para confrontar quem seja que for. Porque conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz que foi dado para o homem nascer uma vez só, e desta vida dá conta para Deus. Então ele riscou a reencarnação. Entendeu? Então, irmãos, vai ler o Evangelho. Jesus veio para pagar o preço por mim e por você. Jesus veio para perdoar os meus pecados. Quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, Ele perdoa os meus pecados, Ele apaga as minhas transgressões, e a partir daquele momento, as minhas vestes foram trocadas, e eu não sou mais quem eu era. Amém? Nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém?
Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E falando então, irmãos, depois disso, Deus falou com Daniel, revelou o tempo que eles sairiam da Babilônia, e esse tempo se cumpriu. E quando eles chegaram lá, irmãos, em Jerusalém, o templo destruído, a cidade destruída, Neemias foi responsável por reconstruir os muros, e Esdras e os outros por reedificarem o templo. Aí, irmãos, aqueles sacerdotes velhinhos que haviam visto o primeiro templo, aqueles anciões que tinham visto o primeiro templo, eles choravam e lamentavam, e diziam: nunca mais se fará uma obra como foi aquele templo, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que a glória do segundo templo foi maior do que a primeira, quer dizer, a beleza, a qualidade, o trabalho que foi feito, a edificação, tudo foi feito e ficou excelente vezes maiores. Amém? E você entendeu? Às vezes você está dizendo: depois da situação que eu vivi, nunca mais a minha vida vai ser a mesma. Não vai não, vai ser melhor, porque Deus vai te restituir, porque Deus vai restaurar, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Irmãos, aleluia, quando você tem Jesus, você tem restauração, você tem vida, você tem paz, entendeu? Irmãos, o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria e a paz do Senhor, ela vem pelo amanhecer. Amém? Então, irmãos, nós choramos, nós lamentamos, nós somos afligidos. Neste tempo temos passado por muitas aflições, mas a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, o nosso Deus, nos livrará de todas. Glórias a Deus, irmãos, que nos dá livramento. Glória a Deus que cada manhã renova sobre nós as suas misericórdias. Amém? Irmãos, clica nesse sininho aí, se inscreve nesse canal. Aqui você vai ter uma palavra de Deus, aqui você vai ter o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho é aquilo que transforma o velho homem numa nova criação. Deus te abençoe, irmãos, Deus te fortaleça, Deus te cure, porque maior é aquele que está conosco, Jesus, do que tudo aquilo, irmãos, que de maneira contrária quer te rodear, quer te paralisar. Nós andamos na força do nosso Senhor, e agindo Deus, ninguém pode impedir.